Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, esse evangelho começa dizendo assim, olha: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado, não é? Talvez ele queria pensar um pouco, né? Refletir um pouco sobre a morte do seu primo, né? Do seu amigo João Batista, e ele se recolheu um pouco, né? Porque Jesus também sentiu. Lembra de Lázaro, né? Quando Lázaro morreu, ele chega a chorar a morte de Lázaro. Então ele sente também o que a gente sente na perda de um ente querido, né? E nessa pandemia, quantas pessoas que se foram, não só na pandemia, né? Mas quantas pessoas que partem da nossa vida e que deixam saudade e que o nosso coração às vezes lembra, não é? E a gente fica um pouco cabisbaixo, um pouco triste. Talvez seja isso que você está vivendo agora, né? A morte de um ente querido, de um amigo, e você está passando exatamente por esse sentimento. Tá vendo? Jesus passou por isso. Ele entende o que você está passando, ele entende o que você está vivendo, ele mesmo que se retirar um pouquinho, ficar pensativo, não é? Ficar sozinho, mas a multidão não deixou. A vida continua, amados. Assim também a nossa vida continua. Quem partiu está na glória de Deus. Nós que estamos aqui, nós temos que continuar, buscar força em Deus, para poder caminhar. E Jesus, vendo a multidão ali com fome, cansada, que ele fez, regaçou as mangas e trabalhou, porque assim é a nossa vida. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para continuar a nossa caminhada. E um dia todos nós estaremos na glória de Deus. Amém.